Olá, amados. Como diferenciar a voz de Deus da voz dos seus pensamentos? Muitos pregadores valem dessa frase: Deus sempre está falando comigo. Sei que é um tema que, para nós luteranos, é ensinado bem claramente. Mas, mesmo assim, é um tema que muitas pessoas buscam. Como e onde ouvir a voz de Deus? Você já fez essa pergunta? Ele ainda está falando hoje com as pessoas? Deus colocou no meu coração. Deus me disse. Deus realmente fala com as pessoas dessa maneira? Ainda hoje, algumas pessoas experimentam um sentimento em seu coração enquanto oram ou até mesmo ouvem palavras em seu coração, em sua mente. Mas quem está falando realmente? Antes de qualquer coisa, precisamos primeiro perceber que, embora a Escritura diga que devemos ouvir a voz de Deus, mas se você não ouve nenhuma voz quando ora, por exemplo, não há nada de errado com você ou sua oração. Pelo contrário, é assim mesmo que acontece na maioria das pessoas. Fica a pergunta: sabemos que quando falamos com Deus em oração, Ele está ouvindo? Sabemos que o Espírito Santo leva os nossos pedidos a Deus? Isso é importante. A oração é um outro assunto que podemos falar em outro vídeo. O que você acha? Mas quando as Escrituras dizem que devemos ouvir a voz de Deus, isso realmente significa ouvir a palavra de Deus sendo pregada, estando para ouvi-la. É ouvir o que os profetas e apóstolos escreveram nas Escrituras. O segundo ponto é que existe uma diferença entre o desejo do coração e o mandamento de Deus. Deus pode criar em nossos corações vocações especiais. Por exemplo, Deus pode incentivar através de alguém que um jovem possa estudar para ser um pastor da igreja. Deus pode usar pessoas para que cada um de nós possamos receber o seu amor e o seu perdão. E o terceiro ponto é: se você ouviu uma voz em seu coração, essa voz pode ser seu próprio desejo ou até mesmo uma influência negativa. Muitos compartilham experiências de sentir uma presença divina durante a oração, até mesmo ouvindo palavras em suas mentes. Entretanto, surge a pergunta: quem realmente está falando? Quem realmente está te dando essa sugestão? Infelizmente, não há como ter certeza de que a voz que você esteja ouvindo seja de Deus, pois Ele se manifesta nesses últimos tempos por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Se não está na Escritura e não vai contra ela, você tem a liberdade para seguir o seu coração. Só tenha cuidado para não negligenciar a palavra de Deus. Mas é importante termos isso em mente. Ouvir a voz de Deus é melhor do que ouvir a nossa. Como a Escritura nos diz, Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Hebreus 1:1-2. Somente os profetas tinham certeza de que eles estavam ouvindo a voz de Deus, pois havia um propósito simples: levar as pessoas ao arrependimento, apresentar também o Messias. Hoje isso acontece quando ouvimos a palavra de Deus e a pregação. Além disso, quando dizemos que ouvimos a voz em nosso coração, considere que a Escritura diz que vem de nossos corações. Isso é importante. Olha o que ela diz: do coração saem os maus pensamentos e os maus desejos. É isso mesmo. É isso que a Escritura nos alerta. A voz em nossos corações pode ser uma coisa boa, de fato, se nos leva à Escritura, se nos aproxima do nosso semelhante, do nosso próximo. Se indica que nós devemos mudar a maneira com que nós estamos nos relacionando uns com os outros.
Mas uma pergunta: onde a mensagem de Deus é lida e ouvida por aqueles que creem? Sim, é isso mesmo, na igreja. Mas algumas pessoas valorizam a voz em seu coração mais do que a mensagem da palavra de Deus. Dando ouvido aos seus corações, quantas pessoas estão sendo enganadas em sua fé? Não há necessidade de conviver com a culpa e a incerteza. Por isso, converse com o seu pastor, ore a Deus. Ele te mostrará o único caminho, que é Cristo Jesus. Espero que tenha alcançado o seu objetivo. Se gostou do tema, não esqueça de compartilhar. Espero que tenha esclarecido pelo menos um pouquinho sobre ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Encontro você no próximo vídeo.